Olá, muito bom dia para você que acompanha o portal SP Rio Mais. Hoje a gente dá início ao primeiro podcast Talk Mais de abril. Programa produzido pelo portal, onde a gente recebe diversos entrevistados do Vale do Paraíba para conversar sobre assuntos que estão em alta. E hoje o convidado é o delegado Valdir Covino, que está aqui à minha frente. Ele que foi recém-nomeado diretor do DEINTER 1, delegado responsável pela Polícia Civil do Vale do Paraíba. Se formou em Direito em 87 e ingressou na carreira policial um ano depois, em 88, no município Barra do Turvo. É também professor da Academia de Polícia do Estado de São Paulo e de cursos de graduação em Direito. Ao longo dos anos, atuou em diversas cidades como Taboão da Serra, São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo e também a capital paulista. Vamos conversar aqui sobre os desafios que estão à frente nesta nova jornada e as ações de combate à criminalidade aqui no Vale do Paraíba. Para participar dessa entrevista comigo, aqui ao meu lado, o jornalista José Guilherme Ferreira. Olá, delegado. Olá, Matheus. Olá. É uma satisfação poder participar do programa, trazer temas de tamanha relevância para conversarmos aqui, apresentarmos nossas diretrizes e opiniões com relação a esse assunto. Muito bem, delegado, mais uma vez obrigado pela sua participação aqui no portal, seja sempre muito bem-vindo. Para a gente começar esse nosso bate-papo, eu queria trazer um assunto que está em alta, um assunto que não é feliz, que é em relação às escolas aqui da região. A gente acompanhou nessa última semana o atentado lá na escola de São Paulo, um adolescente de 13 anos que matou uma professora e feriu outras 5 pessoas com facada. E aqui em São José a gente também acompanhou algumas escolas que passaram por ameaças de atentado também nessa última semana. E na semana passada o nosso vice-governador Felício Ramute, ele disse durante uma entrevista a uma rádio, ele falou sobre um melhor protocolo entre as escolas e a polícia para evitar ocorrências como esta. Então, a minha pergunta é nesse contexto: como a Polícia Civil pode trabalhar junto às escolas, quais protocolos a polícia pode adotar para que esse tipo de coisa não se repita? É importante verificarmos o seguinte contexto. Esse é um assunto antigo, nós não estamos tratando de um tema atual, nós sabemos disso, não só aqui no Brasil, no mundo. Tivemos oportunidade de atuar há pouco tempo e com sucesso, evitando o que poderia ter sido ataques dessa natureza aqui em São José dos Campos também. A polícia desenvolve um trabalho regular de acompanhamento de redes sociais, e esse é um trabalho feito numa integração com outros órgãos aqui do Brasil e com vários órgãos de outros países. Fruto desse trabalho, um acompanhamento que indicava uma troca de mensagem suspeita, feito em conjunto com uma agência americana de inteligência, apontou esse risco em 3 municípios, 2 deles da nossa região, São José dos Campos e Caçapava. Com essas informações, uma unidade de São Paulo, que atua em investigação de crimes cibernéticos, buscou a complementação desse levantamento, buscou um trabalho de campo que indicava que havia potencial risco daqueles ataques, e aí desenvolvemos uma ação conjunta, policiais daqui, da região do Vale, com o pessoal de São Paulo, e identificamos aqueles adolescentes, conseguimos fazer um trabalho de busca nas residências e efetivamente foi confirmado tudo aquilo que se tinha como suspeita, foram ouvidos e os expedientes todos encaminhados à justiça como determina a lei. Em regra, quando isso ocorre, isso desestimula essas iniciativas. Por quê? Porque o que se percebe no mundo todo é que isso vai sendo fomentado, essa ideia trágica acaba sendo incentivada em grupos que tratam desses temas, né, em grupos em que vão um incentivando o outro, normalmente adolescentes, mas o que busca esse adolescente, de acordo com a concepção deles nesse contexto, se ele conseguir sucesso numa investida dessa, ele se torna uma celebridade naquele grupo. Mas se ele foi identificado anteriormente, isso se esvazia, né? Tivemos sucesso com isso aqui na região. A partir daí, quando esses fatos foram conhecidos, nós identificamos mais 3 iniciativas aqui na região, também tivemos sucesso, conseguimos chegar a esses adolescentes antes de qualquer atitude concreta, mas o que ocorreu lá em São Paulo?
Aí alguém poderia dizer, ali houve uma falha no trabalho de segurança, houve uma falha no trabalho de polícia. A polícia ali não teve oportunidade de agir preventivamente. Por quê? Porque as informações necessárias não chegaram à polícia. E é nesse sentido, quando se diz num protocolo de atuação, que é importante que se diga, é muito relevante nesse contexto que toda a estrutura da educação tenha a exata concepção desse risco, para que nós possamos ter um trabalho, ao menos de troca de informações, de forma muito regular. Eu vou pontuar uma situação problemática aqui, que não é generalizada, mas que se manifesta em alguns setores da educação e que, por vezes, criam o ambiente propício a esse tipo de coisa. Nós temos até hoje muitos profissionais na área de educação que são contrários a um trabalho integrado com a polícia, porque acham que no ambiente educacional não deve ter qualquer atuação policial, porque aquilo, de alguma maneira, prejudica o ambiente educacional, né? A nossa visão é exatamente contrária a isso. Para além do aspecto de investigação propriamente, a polícia pode perfeitamente desenvolver um trabalho integrado no contexto da educação, e há muito tempo nós temos iniciativas nesse sentido. Nós temos um trabalho de grande importância feito pela Polícia Militar na prevenção das drogas. A Polícia Civil também tem um trabalho muito importante de prevenção às drogas, que é feito com agentes multiplicadores em escolas e em unidades municipais. Isso aproxima toda a comunidade da polícia e inclusive os estudantes. Quando nós afastamos a polícia desse contexto, para muitos desses estudantes, a polícia fica num contexto em que ela deve ficar lá fora. E se nasce uma ideia de ataque por parte de qualquer um desses alunos, e ele tem a certeza de que naquela escola a polícia fica lá fora, esse é um ambiente propício para ele. E muitas vezes ali na escola existem informações relevantes para a gente conseguir evitar o problema. Naquele caso da Vila Sônia, depois se soube que aquele garoto tinha um histórico de personalidade difícil. Aquele garoto já tinha inclusive sido transferido de uma outra escola em razão de problemas com a sua personalidade agressiva, de atitudes agressivas naquela escola. Na escola onde ele estava... a escola guardou para ela. Isso, né? A escola guardou aquela informação só para ela. E aqui, veja, não é uma crítica à escola. Talvez imaginassem que estavam fazendo o melhor. Mas veja, os fatos apontam que não é o melhor. Então é muito importante que as escolas entendam que nós precisamos ter essa integração, nós precisamos trocar informações. Muitas vezes a polícia pode ir à escola, fazer uma palestra, fazer uma abordagem que vai revelar em muitos daqueles garotos uma visão diferente. E provavelmente, para alguns que comecem a pensar em alguma atitude, alguma bobagem desse tamanho, seja possível esvaziar isso. Ou então ele passe a pensar o seguinte: poxa, mas se isso acontecer e não transcorrer da maneira como eu estou imaginando, eu vou ter uma consequência desastrosa para mim. Então talvez ele comece a pensar de uma outra maneira. Delegado, aproveitando aí essa questão que a gente estava falando de integração e de troca de dados, né? A gente tem em São José, né, esse projeto justamente que une entidades, associações da Força de Segurança, né? Da Força de Segurança, para justamente trabalhar de maneira coordenada, né? Esse é um modelo que vocês pretendem implantar em todo o Vale? Exatamente. Como é que é isso? Exatamente. Nós temos a firme convicção de que esse é o único modelo que pode nos levar aos melhores resultados. E, não por acaso, essa é uma diretriz do governo do Estado de São Paulo. Não é só uma visão aqui na região do Vale do Paraíba. Qual diretriz? Do trabalho integrado entre todas as forças de segurança e, para muito além disso, integrar o trabalho das forças de segurança com todas as demais forças comunitárias. E veja, nós acabamos de falar das escolas, né? Podemos falar dos agentes de saúde, podemos falar de entidades não governamentais. É possível dizer que o governo do estado está se inspirando em São José, no trabalho que foi feito aqui? Eu não duvido disso, né? Nós temos o vice-governador, que foi prefeito de São José dos Campos, que teve uma atuação muito forte no sentido de instituir essa realidade aqui, e certamente
ele está levando para o governo do Estado os resultados positivos dessa experiência. A realidade privilegiada em termos de segurança pública em São José dos Campos é decorrente desse estado de coisa. As forças de segurança já atuam integradas aqui. Nós estamos buscando ainda intensificar essa integração num trabalho com todos os agentes, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal. E, como eu disse, queremos estender isso, queremos aumentar isso para os demais atores do nosso contexto social. Delegado, o senhor está comentando aqui algumas iniciativas que podem ser realizadas pela polícia. Desde aqui do início da entrevista, o senhor está trazendo aqui algumas propostas. E eu queria saber como que está a sua expectativa para colocá-las em prática agora com essa troca do governo estadual, né? Porque a gente acompanhou aí um mesmo grupo político ao longo de muitos anos liderando o governo do estado de São Paulo. Agora tem a troca do governador, entra o Tarcísio, que nomeou o Arthur José Dian para o cargo de delegado geral da Polícia Civil do Estado, e o Arthur, que indicou o senhor para o comando no Vale, aqui na região. A gente também tem junto a esse pacote de novas pessoas um novo secretário de Segurança Pública, que é o Guilherme Derrite, que também é um policial militar. Então, o que a população pode esperar agora com esse novo pacote de pessoas liderando a segurança no Estado? A população pode estar certa que nós estamos contando com pessoas comprometidas com o trabalho, comprometidas com essas diretrizes, na busca de eficiência para os melhores resultados. Nós já iniciamos essas ações aqui no Vale, né? Lá em janeiro falávamos de projetos. Agora nós já falamos em ações efetivas que foram iniciadas, há outras ainda a serem implementadas, mas nós fizemos um trabalho de perfil criminológico, ou estamos fazendo esse trabalho ainda vai revelar mais dados, e do que eu estou falando. Quando a gente enfrenta dado estatístico, o dado estatístico ele lhe traz uma referência numérica que você pode analisar por várias concepções diferentes. Nós fomos para muito além do dado estatístico para buscar identificar detalhes da manifestação criminológica aqui na região. Uma coisa que nós já identificamos, que já ficou muito clara, nós temos em algumas cidades da região índices de crimes violentos preocupantes. Vamos falar principalmente de homicídio. Índices de homicídio realmente muito preocupantes. E o que a gente verifica naquele contexto? Grande parte daqueles crimes tiveram sua origem em algum problema familiar. Eu não estou me referindo tecnicamente à violência doméstica, também isso é preocupante, mas estou me referindo a algum problema familiar que resultou num crime de homicídio. Vocês estão fazendo perfis desses criminosos aí? Exatamente. Nós somos em meio a esse trabalho, que já nos revelou dados importantes, mas vamos buscar mais dados para traçar esse perfil. Mas essa primeira constatação já nos revela uma preocupação importante. Nós estamos diante de um contexto em que, em alguns locais, nós lidamos com pessoas que atuam com uma cultura de violência. São pessoas que consideram que resolvem seus conflitos dessa maneira. Eles resolvem seus conflitos dessa maneira dentro de casa e fora de casa. É aquele sujeito que ele foi lá no barzinho perto da casa dele e estava ali tomando uma cerveja, falando do assunto mais banal possível, aí sai uma discussão em razão do resultado do jogo de futebol e um mata o outro. Mas porque aquele sujeito traz essa cultura de violência que nasceu num ambiente doméstico. Diante disso, nós iniciamos já um programa de enfrentamento à violência doméstica que tem dois focos. Primeiro, o foco da violência doméstica contra as mulheres, que ainda é um problema muito sério na nossa região, também nos preocupa muito, mas para além disso, a violência doméstica no seio familiar. Nós precisamos reconstruir as famílias. Esse é o nosso grande desafio. Nós estamos vivenciando uma origem violenta no seio familiar. Isso só se resolve se nós formos capazes de reconstruir as famílias. O que nós estamos fazendo na região buscando isso? O nosso programa tem 3 projetos, 2 deles já iniciados e o outro em fase de implementação, em fase ainda de complementação de dados. O primeiro deles, focado especificamente nas mulheres, foi iniciado em Taubaté e Pindamonhangaba, que está focado em mulheres que foram vítimas de violência, e esse trabalho visa demonstrar para essas mulheres que elas têm como reverter esse quadro
e seguir uma vida muito digna, muito positiva, superando esse trauma, que certamente é um trauma de grande expressão. O segundo projeto está focado em homens, porque até hoje pouca gente se preocupou em lidar com a violência doméstica, abordando essa questão no universo masculino. E para isso nós estamos aproveitando uma experiência muito exitosa que foi desenvolvida por uma delegada da mulher de Diadema, na Grande São Paulo, a doutora Renata Krupp, e é um trabalho focado, então, em levar aos homens referências de uma cultura de respeito, ao contrário de uma cultura de violência. Esse trabalho é feito com uma equipe multidisciplinar. É isso que eu ia perguntar, quer dizer, vai ter que envolver outras secretarias nesse trabalho. Também, nós precisamos muito disso. E mais uma vez, veja, a importância da integração. Nós precisamos da ajuda de outras secretarias e da iniciativa privada também, para profissionais que possam vir colaborar para a montagem dessas equipes multidisciplinares e esse trabalho. Hoje, como nós começamos esse trabalho? Aproveitando a estrutura de Diadema. Nós estamos fazendo esse trabalho à distância, aproveitando essa equipe multidisciplinar de Diadema. O que é essa equipe? Ela tem profissionais de várias áreas que fazem uma palestra por semana para esse grupo de homens, são 8 palestras, trabalho de aproximadamente 2 horas, que tratam de orçamento familiar, tratam de questões psicológicas, de assistência social, tratam de questões policiais, de relacionamento familiar, em 8 encontros. Então hoje nós estamos aproveitando a estrutura que ela tem, fazendo à distância, mas nós queremos trazer esse trabalho para ser feito presencialmente. Para isso nós precisamos montar as equipes multidisciplinares e treinar essas equipes para que a gente possa implementar na maior escala possível esse trabalho que já foi iniciado. Inclusive nós já temos grupo aqui de São José dos Campos que começou esse trabalho. A última ação desse programa é a implementação de um curso, é esse que nós estamos trabalhando para desenvolver, que é um curso destinado a homens infratores, que possa ser oferecido à justiça como uma medida penal alternativa para as hipóteses de crimes de menor gravidade, que são a grande maioria, né, para que a gente possa trabalhar com esses homens no sentido deles entenderem por que é errado o que fizeram, o caráter de ilicitude, né, de errado mesmo, daquilo que fizeram, as consequências que eles podem vir a suportar se não mudarem sua postura, se repetir aquele tipo de postura, e qual é a colocação adequada daquela pessoa na sua família, na sua casa e na sua comunidade. Acaba sendo um trabalho de conscientização. Exatamente, é um trabalho preventivo. Eu tenho dito para as pessoas que seria relativamente cômodo para mim, né, dizer a Polícia Civil trabalha no efeito, não trabalha na causa. Se a gente pensar exclusivamente na investigação, essa visão não é absurda, né? Ora, eu vou investigar aquilo que já aconteceu, então eu vou trabalhar no efeito, não vou trabalhar na causa. Mas ora, a nossa visão é para muito além disso. Nós entendemos que todos os atores, todos os envolvidos nesse contexto, devem atuar em todo o conjunto desse contexto. A Polícia Militar também, né? Também. Então é muito importante que a gente possa verificar o que nós podemos fazer para atacar a causa. Porque, veja, imaginemos que a gente atinja o melhor dos mundos em termos de investigação e a gente tenha 100% dos crimes esclarecidos. Ora, interessa que a gente continue tendo a mesma quantidade de crimes e esclarecendo todos? Eu penso que não é esse o objetivo. É que diminua. O objetivo é que a gente diminua isso, claro. Que no mundo ideal chegar a zero. Esse seria o mundo ideal, é o que eu ia dizer. Isso, infelizmente, isso é utópico, né? Infelizmente, a natureza humana nos indica que a gente não vai chegar a isso. Mas nós temos que perseguir a redução de forma ininterrupta. Para isso nós temos que atingir a causa. Sim. Delegado, eu trouxe aqui alguns dados, né? O senhor até comentou agora há pouco no início da sua resposta sobre números, né? E a gente separou aqui alguns números que eu queria passar aqui com o senhor e passar com quem está nos ouvindo. Inclusive um dado de uma pesquisa divulgada ontem pela Prefeitura de São José dos Campos, que fala sobre a queda na criminalidade de São José dos Campos em fevereiro. O roubo de veículos, comparado a janeiro, caiu. Foram 19 em janeiro e 14 em fevereiro. O número também caiu em relação a furtos. Foram 448 em janeiro e 440 em fevereiro. É uma diferença pequena, mas ainda assim é uma redução. Mas quando a gente fala
de Vale do Paraíba, a gente precisa ter um olhar geral, né? Porque São José, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, São José é somente uma das cidades e cada cidade tem um perfil. E eu trouxe aqui um outro dado para passar também com o senhor, que é em relação a números do Vale, comparando janeiro e fevereiro de 2023 com 2022 em relação ao tráfico de entorpecentes. O número nesse ano subiu. Entre janeiro e fevereiro desse ano foram 382 contra 326 de 2022. Né? E recentemente também saiu um dado dizendo que o Vale é a região mais violenta do estado de São Paulo e que esse tráfico de entorpecentes pode estar ligado justamente a essa questão da violência e tal. Então a minha pergunta nesse contexto para o senhor é a seguinte: na sua opinião, qual que é a prioridade no Vale do Paraíba? Qual que é a cidade que a polícia tem que ter um olhar mais a fundo? Em qual área da criminalidade deve ser feito esse olhar, na sua opinião, delegado? Bem, vamos lá. Nós estamos falando de referências estatísticas em uma região de extrema complexidade, com distinções muito grandes em cada uma das suas áreas. Né? Falando um pouco da estrutura da Polícia Civil, a Polícia Civil na região vem dividida em 6 grandes áreas. Cada uma dessas áreas tem uma realidade diferente. Então, a Polícia Civil atua com uma preocupação permanente e intensa em todas as áreas, mas identificando essas diferenças, porque a receita para uma área não é necessariamente a melhor receita para outra, em função exatamente dessa diferença de características. Os dados estatísticos não são os ideais na região do Vale? Não são os ideais. Mas também não é verdade quando a gente afirma que o Vale inteiro é problemático. O Vale todo tem 39 municípios. Nós temos algumas cidades que apresentam uma realidade problemática e buscamos trabalhar mais veementemente com relação a isso. Né? Quando nós fazemos essa comparação estatística, uma coisa interessante a se observar, foi pontuado agora aqui o aumento das ocorrências de tráfico. Então eu posso fazer uma leitura desse número dizendo o seguinte: então nós tivemos um aumento do tráfico de entorpecente na região, mas a minha leitura pode ser também o seguinte: mas isso mostra que a polícia teve mais produtividade, isso mostra que a polícia teve um resultado mais efetivo, porque esse dado aponta a quantidade de prisões em flagrante. Então nós aumentamos a quantidade de prisões. Isso é uma prova da efetividade do trabalho policial. E naquele trabalho de perfil criminológico que mencionamos, também foi identificado que um número expressivo de homicídios tem relação direta com o tráfico. Então o trabalho de investigação e repressão ao tráfico é uma das nossas prioridades, também com a preocupação de reduzir os crimes violentos. Além do tráfico ser um problema grave para a comunidade, em função do problema de saúde, em função de toda essa contingência das pessoas que acabam sendo levadas pelo vício, mas também tem um reflexo importante nos crimes de homicídio. A gente está falamos já nos bastidores também da necessidade da tecnologia, né? A polícia se preparando aí para novos tempos cada vez mais tecnológicos, né? E uma coisa que vai acontecer aí, o uso dos óculos, né? Que é uma coisa que São José vai sair na frente, delegado? Com certeza. No uso desse delegado. Com certeza, mais uma vez, São José vai sair na frente. Eu quero fazer um paralelo importante aqui quando falamos em tecnologia. Cada vez mais a tecnologia vai se mostrando como um nascedouro de ferramentas importantes em todas as áreas, e na área de segurança não é diferente. Então, nós temos uma condição diferenciada de trabalho em São José dos Campos, porque também por um conjunto de ferramentas tecnológicas que nos permitem obter e analisar dados com muito mais rapidez. Agora vem aí os óculos, que os óculos constituem um equipamento de grande importância em 2 trabalhos, no trabalho de inteligência e no trabalho de ações em campo mesmo, de investigação ou de grandes operações. Esses óculos nos permitem captar imagens que são analisadas pela central e que possam nos levar à identificação de veículos, de pessoas, nesse contexto de levantamento de dados. Mas uma coisa que é muito importante pontuarmos: todos esses resultados a que estamos nos referindo, eles são possíveis por um conjunto de fatores que levaram
a produtividade que nós estamos tratando aqui, mas que nenhum supera o capital humano. De nada adianta a melhor tecnologia do mundo se nós não tivermos a pessoa, o policial, ali atuando, e os policiais na região têm atuado firmemente no sentido de atingir os índices de criminalidade. Como que o senhor vê hoje a formação do policial? O policial está cada vez mais bem formado ou precisa de coisa... O que precisa arrumar na formação do policial? Eu vou fazer uma comparação com o período em que eu entrei na polícia. Eu tenho mais de 34 anos de carreira. Passei, obviamente, pelo curso de formação, por alguns cursos depois de aprimoramento, e sou professor da Academia de Polícia de São Paulo há mais de 30 anos. O processo de capacitação dos policiais tem evoluído constantemente. Hoje é um processo muito mais evoluído do que era naquela época, também em função da evolução desse conjunto de fatores que nós estamos analisando aqui. Não é porque lá na época não davam importância para isso, na época a realidade era outra, o mundo era outro, então a resposta era outra. Existe uma formação mais, vamos dizer, humanística na polícia? Sim, existe. Essa preocupação não é recente. Porque, por exemplo, essa questão de identificar o criminoso, entender os seus problemas, está ligado a essa formação, né? Sim, também. Porque ainda que a gente esteja lidando com uma pessoa com problemas de desrespeito à lei, essa pessoa tem referências humanas que não só nos interessam para entender o fenômeno criminal, como nos interessam para definir a resposta adequada para esta pessoa. Eu posso ter dois criminosos que praticaram crimes semelhantes e, em função desse conjunto de fatores que são estudados, analisados e revelados, se identifica o seguinte: a resposta para um deve ser diferente da resposta a ser apresentada para o outro. Resposta que eu digo em termos de medida punitiva também. Né? E a partir daí, esse processo de formação e de aprimoramento dos policiais tem sido constantemente reestudado, reanalisado, reavaliado, para buscarmos cada vez mais evoluir nesse sentido. Nós tivemos reunião na Academia de Polícia essa semana, em que a principal preocupação era exatamente essa. Era, em todas as áreas da academia, a revisão dos conteúdos para verificarmos se há algo a ser mudado, ou o que deve ser mudado, em busca da eficiência do trabalho policial, numa equação em que não signifique um trabalho sem a visão humanitária. Humanitária no respeito à vítima, que não pode ser esquecida, e também na análise do conjunto de providências contra o criminoso. Delegado, a gente está quase batendo 30 minutos de entrevista. Sim. E eu queria fazer aqui a última questão antes da gente encerrar. Eu queria saber se o senhor defende o aumento do número de policiais, do efetivo policial, como uma boa alternativa para a redução da criminalidade. É uma medida absolutamente necessária. Né? Se falarmos da realidade da Polícia Civil, certamente já se ouviu também aqui na região, e é verdade, a afirmação de que a Polícia Civil tem um quadro reduzido de policiais, considerando aquele que seria o quadro ideal. É verdade que as ferramentas tecnológicas nos permitem realizar mais trabalhos com menos policiais. O senhor tem um número de policiais hoje no Vale? No Vale, em torno de 1.300. Estou falando a região toda, tá? Toda a região. Os 39 municípios, nós temos em torno de 1.300 servidores policiais atuando aqui. Este é o número ideal? Não, não é. Então, ainda que as ferramentas tecnológicas nos permitam agir com a menor quantidade de pessoas, mas este número precisa ser revisto no sentido de preencher quadros, de trazer mais policiais para cá. Essa é uma realidade do Estado inteiro, o governo tem consciência disso, e o governo tem demonstrado uma preocupação muito grande em preencher esses quadros. Nós temos concursos em andamento, inclusive eu integro uma das comissões de concurso, que é o de escrivão de polícia, que em breve vai começar a prova oral, que é a última fase do concurso. Há também em andamento concurso para investigador de polícia, para delegado de polícia, para médico legista. E além desses, em andamento, já há concursos autorizados para serem iniciados imediatamente em seguida. E qual é o objetivo? No menor espaço de tempo, selecionar esse pessoal, formar esse pessoal e colocar esse pessoal trabalhando
para que a gente possa efetivamente preencher os quadros necessários. Então, resumindo, precisamos sim aumentar a quantidade de policiais, é uma medida extremamente necessária para buscar os melhores resultados. Delegado Valdir Covino, diretor do DEM Inter 1, responsável pela Polícia Civil do Vale do Paraíba, obrigado pela sua participação aqui ao portal SP Rio Mais uma vez, seja sempre muito bem-vindo. Eu agradeço uma vez mais a oportunidade, foi uma satisfação, estamos à disposição para o debate da segurança ou de qualquer tema de relevância aqui. Zé Guilherme, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado a todos tchau. que nos acompanharam aqui no Spotify e no YouTube, e já convido você mais uma vez a acessar o nosso site sprriomais.com.br. SP Rio Mais, conteúdo de verdade.